Por que a imprensa sempre fica ao lado do bandido quando em confronto com a polícia? Por que a grande mídia sempre fala apenas dos criminosos como vítimas, demonizando a polícia e ignorando as vítimas reais de assassinos, traficantes e de todo o crime organizado que domina as favelas dos países? Dias atrás, um policial foi morto por um assassino profissional do crime. A reação da polícia, comandada pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas, foi rechaçada pela polícia como uma chacina covarde. Covarde é o jornalista que trata a polícia como bandido e bandido como polícia e abandona o cidadão comum à mercê de criminosos reais. Patrick Bastos Reis foi um policial da rota brutalmente morto, baleado por um atirador do crime organizado enquanto fazia um patrulhamento numa comunidade do Guarujá. A mídia em nada se interessou por sua morte. A mídia nunca se interessa pela morte de um policial. A ação, em represália ao assassinato de Patrick, foi imediata. Em guerrilha, em confronto aberto contra o crime organizado, a polícia do estado de São Paulo identificou o assassino e o prendeu. Em confronto com criminosos e assassinos do crime organizado, terminou por matar alguns tantos criminosos, todos, mas todos com extensa folha corrida por prática notória de crimes. A reação do governo federal, um governo de esquerda que por tradição romantiza o criminoso como uma espécie de vítima social e demoniza o policial como opressor, foi de ignorar a morte do soldado e lamentar pela morte dos bandidos. Chama atenção o fato de você ter um terrível crime contra um policial, um crime realmente que merece o repúdio, a repulsa, sendo usado inclusive uma pistola de 9mm, e houve uma reação imediata que não parece nesse momento ser proporcional em relação ao crime que foi cometido. Desproporcional, diz o ministro da Injustiça. Matar um policial honesto em comparação a uma dezena de criminosos mortos em confronto com a polícia seria desproporcional. De fato, um único inocente sempre valerá mais que a vida de centenas, milhares de bandidos, de criminosos que tiram a vida de inocentes. Mas o ministro da Injustiça prefere chorar pela morte de assassinos e traficantes. De fato, a falta de proporção é a medida da injustiça. Por isso mesmo, temos um ministro da Injustiça que criminaliza a polícia e o governo do estado de São Paulo por fazer justiça ao eliminar bandidos em confronto. Por isso mesmo, nosso ministro da Injustiça acha comum prender mulheres, senhoras, autistas, pastores, comediantes, todos num lote só, por crime de opinião, por estarem rezando em frente a quartéis generais. Mas o ministro não está só em sua defesa pungente e piedosa ao crime organizado e indiferença à morte de policiais. Quase toda a grande mídia já trata a operação contra o crime organizado como uma chacina. Repare, chacina é o nome que se dá ao assassinato covarde em massa de inocentes. Estamos falando de uma dezena de criminosos condenados, mortos em confronto com a polícia. O único inocente morto foi o policial. A mídia logo tratou de armar um roteiro de demonização da operação policial, entrevistando pessoas da comunidade do Guarujá, inclusive a mãe de um dos criminosos. A mídia sabe que as pessoas que moram em favelas dominadas pelo tráfico são chantageadas, acuadas pelos próprios traficantes. Se não derem afirmações taxativas contra a polícia aos jornalistas, podem ser mortas no dia seguinte. Podem ter seus parentes mortos no dia seguinte. A mídia sabe que o domínio do crime organizado nesses lugares é absoluto. E ainda assim, faz o serviço sujo para alimentar esse estado paralelo do crime que massacra a população honesta local. O próprio bandido sabe desse apoio total da mídia, a ponto do próprio assassino do policial ter sido orientado pelo advogado a partir para cima das autoridades que combatem o crime,
para ter reverberação ampla da mídia amiga da bandidagem. Ó, a orientação é o seguinte: antes de se entregar, faz um vídeo antes, tá? Faz um vídeo mostrando só o rosto, tá? Cita o Derrite, o secretário de Segurança Pública do Estado, cita também o governador do estado, Tarcísio Freitas, tá? Para acabar com o massacre no Guarujá. O que está acontecendo é covardia. Fala que ele está se entregando de coração, se entregando para que acabe todo esse massacre que está acontecendo no Guarujá. Essa covardia com pai de família, dentro de comunidade. Então, para acabar, ele está se entregando. Meu nome é Erickson David, meu apelido é Davinho. Eu quero falar pro Tarcísio e pro Derrite aí, ó, parar de fazer a matança aí, matando a paz de gente aí, inocente, querendo pegar minha família, sem que eu tenha nada a ver, tô me acusando aí. É o seguinte, eu vou me entregar, que eu tenho nada a ver, entendeu? E é isso aí. Percebam, o advogado do assassino sabe que vai encontrar amplo apoio da mídia bandidólatra. Sabe que vai achar apoio do governo executivo bandidólatra. Sabe que vai achar apoio de parte do judiciário bandidólatra. Sabe que a esquerda deixa impregnada a sua marca de bandidolatria em todos os lugares que ocupa. Na cabeça do jornalista doutrinado pela idiopatia da escola de comunicação, que vai sempre dizer que o bandido é vítima social e o policial o abusador da lei. Na cabeça do juiz doutrinado da faculdade de Direito, indicado para ser juiz do Supremo. Juiz esse que vai inibir, limitar, proibir operações policiais em morros e favelas dominadas pelo tráfico, deixando ainda mais a população à mercê do crime organizado. Da elite dirigente do Brasil de hoje, crime é crime de opinião, contra a esquerda e contra a bandidolatria, que inclusive se aloja no próprio Estado e da própria Justiça. A polícia e o cidadão de bem que se cuidem. Dizer que o criminoso é vítima social é um crime contra o cidadão de bem, que apesar da pobreza, paga seus impostos, cuida e sustenta sua família e não recai no crime. A imensa maioria da força policial brasileira é honesta, digna, apesar do salário pequeno e das pedradas da mídia e das condições mínimas, até de preparo. A maioria da força policial é heróica em combater o crime nessas condições. A imensa maioria dos brasileiros pobres, policiais, chefes de família, não cai no crime. Cair no crime é questão de índole. Endossar o crime é caráter idiopata de um jornalista ou de um político que criminaliza o policial e o cidadão e santifica o bandido. E para sair da idiopatia bandidólatra, confiram o novo audiobook do Guilherme Fiuza. É o audiobook Revolução S.A., feito em parceria com a Gazeta do Povo. Lá você vai poder ter acesso exclusivo clicando no link dessa descrição do vídeo. Na história, uma jovem apaixonada pela ilusão progressista decide trabalhar em uma ONG. Lá, ela vai perceber toda a hipocrisia do ativismo progressista. O resto da história e o que acontece só vai dar para saber assinando a Gazeta do Povo. Aproveite, porque nos primeiros 3 meses de assinatura, você vai pagar apenas R$ 5,90. Assine, escute.